Começa agora o documentário sobre a Guerra do Paraguai, com César, Felipe e Farias, além de convidados especiais do The History Channel. A Guerra do Paraguai é uma guerra tola, sórdida e desnecessária. Em 64, o Brasil é uma monarquia controlada por Dom Pedro II. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e Argentina se unem para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos, só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Solano Lopes, o governador do Paraguai, construiu a primeira linha férrea e o primeiro telégrafo da América do Sul para ligar fortes. Aumentou em 10 vezes o seu exército. Solano Lopes manda uma carta para Dom Pedro II e cobra que honre seu acordo. Porém, Dom Pedro II não respondeu. Então, em 25 de dezembro de 1864, o Paraguai ataca o Brasil, que é invadido pela primeira vez em sua história independente, através do rio Paraguai Através do rio Paraguai, eles invadem por primeiro o Mato Grosso e continuam avançando com a destruição e o abuso. O Mato Grosso não tinha força do exército, foi saqueado, então começam a vir também pelo Rio Grande do Sul. A Inglaterra ajuda o Brasil e a Argentina com dinheiro. Solano Lopes manda seu exército atacar o sul do Mato Grosso, região que quer anexar ao Paraguai, e o Rio Grande do Sul, que dá acesso ao Uruguai e assim pode restabelecer sua saída para o mar. Mas Dom Pedro II não se rende e procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai. E forma, em 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. A Tríplice Aliança não queria saber de nada, queria apenas liquidar Solano Lopes. Agora, oficialmente sozinho, Solano Lopes tem duas opções: negociar uma trégua e recuar sem derramamento de sangue, ou atacar os navios brasileiros que bloqueiam a sua saída para o mar. Solano Lopes escolhe avançar contra a Tríplice Aliança. Então, em 11 de junho de 1865, Solano Lopes começa na Argentina a maior batalha naval da história da América do Sul. A Batalha do Riachuelo. O grande problema de Solano Lopes é que os navios brasileiros bloqueiam sua passagem para o mar. Isso causa a morte econômica do Paraguai, que seria um prisioneiro geopolítico do porto de Buenos Aires. A esquadra brasileira protege o Rio Paraná com 9 navios de guerra, totalizando 58 canhões e 2.000 homens. O Paraguai só tem um navio de guerra, mas improvisa e adapta outros 8 navios mercantes com bocas de fogo. Lopes conta ainda com 6 balsas chamadas de chatas. O formato dessas embarcações é uma vantagem, pois os canhões ficam no mesmo nível do rio e fora do alcance da artilharia brasileira. Foi mesmo um jogo de xadrez aquático ali, que o Paraguai fez a aposta errada e foi uma guinada nos rumos da guerra, né? 9 navios brasileiros na margem do Riachuelo. 9 navios paraguaios se preparam para a emboscada. O Paraguai prepara canhões na margem do rio e a ordem de Solano Lopes é que seus soldados invadam os navios e capturem a esquadra brasileira para o Paraguai. O Paraguai tinha que acertar 100% e o Brasil errar 100%. Então os navios estavam imobilizados, não tinha como se mover, e boa parte da tripulação estava dormindo. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Inspirado pelo Ariete, uma antiga máquina de guerra usada para romper muralhas e fortalezas, Barroso aproveita as embarcações brasileiras revestidas de aço para estraçalhar a esquadra inimiga. Ele parte para cima dos vapores paraguaios e muda o rumo da batalha. O Brasil vence e mantém o controle da Bacia do Prata. Resultado da Batalha do Riachuelo. O Paraguai tem 10 embarcações afundadas, cerca de 300 mortos.
O Brasil tem um navio afundado e perde 100 homens. Agora que Solano Lopes perdeu o controle da situação, é a Tríplice Aliança que vai atacar o Paraguai. No Brasil, quem não quisesse lutar poderia mandar um escravo no lugar. Em 16 de abril de 1866, o exército aliado, de maior parte brasileira, invade o Paraguai. Mas o Paraguai não se rende e quer expulsar os invasores. É fundamental em qualquer operação militar, seja no século XIX ou hoje, você conhecer o terreno que você vai agir. E não se conhecia o terreno. O acampamento militar fica na entrada do país, a 300 quilômetros da capital, Assunção, com uma imensidão desconhecida e pantanosa pela frente. Mas não se tinha um mapa do interior do Paraguai, devido ao isolamento paraguaio. Ninguém conhecia o que era o interior do Paraguai, só se conhecia Assunção. E é nesse momento que o Paraguai começa a montar sua emboscada. Está almoçando ali com os chefes o general Osório. A tropa que está mais na frente começa a debandar, começa a correr para trás para conseguir algum apoio e aí tem a matança. Então começa a batalha Tuiuti. O Paraguai leva a vantagem no ataque surpresa. Porém, a resistência dos canhões da artilharia do exército aliado era mais forte. Resultado da Batalha do Tuiuti. O Paraguai perde 13 mil homens. Os aliados juntos perderam 4 mil homens. Passam 2 anos. Passam 2 anos e o Brasil continua no acampamento. E o exército do Paraguai se fortalecendo no forte de Humaitá. Então, Dom Pedro II manda Duque de Caxias para botar ordem na casa. Caxias vai rearmar, treinar e inovar. Para observar as posições paraguaias, Caxias manda trazer dos Estados Unidos balões de observação usados na recém-acabada Guerra Civil Americana. E o projeto mais ousado de todos, usando prisioneiros paraguaios, ele improvisa uma locomotiva e um trilho de 25 quilômetros de extensão para auxiliar na logística da guerra. Então começa a série de batalhas conhecida no Brasil como Dezembrada. Para tomar Assunção, Caxias conta com 20 mil brasileiros e 5 mil argentinos. E o Paraguai protege a capital com apenas 5 mil homens. Em 1º de janeiro de 1869, Caxias toma a capital Assunção. Solano Lopes mandou a população recuar. Lopes também mandou crianças para retardar o avanço dos brasileiros, pois não tinham mais homens paraguaios. E as crianças andavam com barbas postiças para amedrontar os brasileiros. Mas com a crueldade dos brasileiros, o Paraguai perdeu muitas crianças. Em 16 de agosto de 1869, ocorreu a última grande batalha da Guerra do Paraguai, a Batalha de Acosta-Anhú, na qual 4 mil homens do exército brasileiro massacraram cerca de 200 mulheres e crianças. Estudos dizem que antes da guerra, o Paraguai tinha uma população de 500 mil pessoas. Durante a guerra tiveram 300 mil mortes. 60% da população foi perdida na guerra. O Brasil tinha 9 milhões de pessoas e morreram 75 mil, menos de 1% da população. Para a conquista ser completa, Dom Pedro II ainda precisa encontrar Solano Lopes. Mas sua busca está próxima do fim. 1º de março de 1870. Acampamento de Cerro Corá, norte do Paraguai. Porque a ordem que o imperador tinha dado e o objetivo da guerra não era matar Solano Lopes, era retirá-lo do poder. A very macabre scenario on the battlefield of Cerro Corá. É um caos ali, fogo, fumaça, gritos, é tudo muito rápido. Ele tenta fugir a cavalo. E o Chico Diabo, né, o nosso cabo, lançou. O cabo Francisco Lacerda fere a virilha de Solano Lopes e um tiro brasileiro mata o seu filho, Pantito Lopes. Elisa Lynch se enrola em uma bandeira britânica e consegue sobreviver. Foi fácil identificá-lo porque ele era o único gordo. São os últimos momentos de Solano Lopes. E aí, segundo a descrição do general Câmara, Solano Lopes está no riacho, ele dá ordem para que ele se renda. Solano Lopes pega a espada e diz que não se entrega e morre com a sua pátria. E um soldado, quando viu Solano Lopes erguer a espada, deu um tiro.
Ele já estava mortalmente ferido, mas o tiro vai levá-lo à morte. Um verdadeiro patriota leva a sua pátria ao fim. Faltava perguntar se a pátria queria morrer com ele. E assim termina a Guerra do Paraguai.